Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tiago, professor de matemática, e estamos iniciando mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife, né? Lembrando que essa é a segunda aula de um bloco de 3 aulas dessa semana para o 9º ano, onde a gente está explorando um tema de grandezas e medidas. Aparentemente é um tema de geometria, mas a gente vai se preocupar com elementos que é estudado na matemática escolar como grandezas e medidas, tá certo? Você vai observar que a gente está tentando explorar muito essa noção de espaço ocupado 2D, espaço ocupado 3D, de um modo que fique mais fácil você compreender, você ter uma noção do que a gente está trabalhando. A partir do finalzinho da aula de hoje, a gente vai tentar sistematizar essa ideia de volume e capacidade. A gente vai observar que a gente vai estudar de modo a tentar chegar a um padrão para se determinar o volume e a capacidade de alguns sólidos geométricos, né? Como o tema da aula diz, é do prisma e dos cilindros, tá certo? E a gente vai tentar fazer com que essas ideias elas também possam estar sendo trabalhadas de um modo mais sistemático, tá certo? Lembrando da nossa interação, é muito importante que essa interação ela fique cada vez melhor, tá certo? E vocês já estão se acostumando aí que das últimas aulas a gente sempre traz aqui a parceria da professora Briane, onde ela vai ficar interagindo com vocês. Então, qualquer dúvida, qualquer consideração, escreve aí no aplicativo, tá certo? Você vai estar trabalhando conosco no momento que essa aula estiver sendo trabalhada, tá bom? Eu vou passar para a professora Briane para ela dar as considerações iniciais de como é essa interação e o modo como a gente vai começar a trabalhar cada vez mais efetiva, tá certo? Vá lá, Briane. Olá, pessoal, tudo bem? Mais uma vez aqui, né, chegando para fazer essa interação na aula junto com o Tiago. A ideia é tornar a aula mais dinâmica, né, que a gente consiga trazer essa participação de vocês para que a gente consiga enriquecer essa aula, tá certo? Vou dar aqui já os pontapés iniciais. Se você tiver aí o sistema Android, Billy vai me ajudar colocando o QR Code do aplicativo aí para você ser direcionado para a lojinha, fazer o download do aplicativo, já manuseia a ferramenta, tá? E para você acessar, você vai colocar a sua matrícula e a sua data de nascimento com 8 dígitos, tá certo? Agora ele vai trocar, vai colocar o QR Code do sistema iOS. Se você tiver sistema operacional, você faz o mesmo procedimento, tá? Faz a leitura, direcionado para a lojinha, faz o download do aplicativo e já faz o manuseio dele, tá? A gente está conseguindo uma interação muito legal e eu espero que vocês aí consigam fazer aí a instalação, né, e o acesso direitinho para a gente conseguir interagir aqui no momento da aula. É muito importante a participação, porque a aula é feita para vocês, tá bom? Então percebeu, né, que essa interação que nós estamos tentando trabalhar agora é para que a aula fique cada vez mais com a participação de vocês, tá certo? Então vamos lá, né? Lembrando que todas as imagens e todas as animações dessa aula são feitas no Canva e o avatar do Bitmoji, tá certo? Então lembrando que essa aula no seu formato digital, se você está assistindo ao vivo pela TV ou você está assistindo pelo computador, pelo aplicativo, tá certo? Faz com que essa aula ela fique cada vez melhor, tá bom? Então, vai lá, como a professora Briane disse, baixa o aplicativo, começa a mexer, procura lá a sua turma, como é para você interagir com o chat, que a gente vai te responder com o maior prazer, tá certo? Se você não está assistindo a aula ao vivo agora, tem uma outra forma de você se comunicar com a gente, você interagir conosco, que é quando essa aula já estiver no nosso canal no YouTube. Então, vai lá no nosso canal, no Educa Recife, no YouTube, procura lá a playlist do 9º ano. Vale a pena também você dar uma olhadinha na playlist lá do 8º, do 7º, do 6º, que tem temas que são abordados de uma maneira que você também do 9º ano consegue captar de uma maneira bem legal, tá certo? Então vai lá, se inscreve no canal e manda o seu comentário para nós. Então vamos começar aqui, né? Ou seja, a retomada do que a gente discutiu na aula anterior. Se você ainda não viu a aula anterior, também vai lá no nosso canal ou então procura pelo aplicativo, lá pelo repositório, que você consegue assistir a aula anterior, tá certo? Então percebe que na aula anterior a gente discutiu um pouco a noção de volume e capacidade, pegando um pouco emprestado também a noção de área como espaço ocupado. E a gente fez as duas comparações, né? Ou seja, o que é a área como espaço ocupado quando a gente fala de 2D e o que é o volume e capacidade quando a gente fala de espaço ocupado em 3 dimensões. E a gente começou a sistematizar um pouco essa ideia, né? Ou seja, a gente começou a trazer para o nosso debate a questão do padrão.
quando a gente trabalha com grandezas e medidas, a gente vai perceber sempre que a palavra padrão, ela vai estar sendo envolvida em diversos aspectos. Então a área costuma se trabalhar com a ideia de você quadricular a região e usar um padrão para medir isso daí, que no caso a gente viu que é o metro quadrado. Então toda vez que você ouvir falar de metro quadrado, entenda que esse termo metro quadrado está fazendo referência a um padrão, no caso aí o padrão de espaço ocupado por um quadrado com dimensões de 1 metro, tá certo? E o mesmo serve para você compreender 1 centímetro quadrado e 1 quilômetro quadrado, tá certo? Então a gente tem que 1 metro quadrado é o espaço ocupado por um quadrado que tem as suas dimensões, os seus lados, medindo 1 metro, tá certo? Então esse é o padrão para a gente medir a área. E a gente trouxe algumas situações, né? Então, por exemplo, imagine essa situação aí, que está na tela, onde você pega esse quadrado azul, vamos supor que ele esteja sendo ocupado, o espaço ocupado dele seja de 25 quadrados de 1 metro quadrado. Então, a gente diz que a área desse quadrado azul é 25 metros quadrados. Então, toda vez que você passar por uma situação ou ler algo desse tipo, é muito comum a gente passar aqui nas ruas do Recife e ver, por exemplo, vende-se um terreno de 35 metros quadrados. Significa que o espaço ocupado por esse terreno é de 35 quadrados de 1 metro por 1 metro, tá certo? E como eu disse, a gente pegou emprestado essa noção de espaço ocupado e a gente vai começar a perceber que as figuras, mesmo não sendo os quadrados cabendo certinho, como no caso aí você está vendo um círculo, a gente percebe que esse círculo aí, a gente comparando com um quadrado de 1 metro quadrado, a gente vai perceber que, suponha que esse círculo aí, ele ocupe aproximadamente, olha que eu coloquei ali o símbolo, né, para imaginar um pouco aproximado de 20 quadrados de 1 metro quadrado. Então a gente pode dizer que a área ocupada, o espaço ocupado por esse círculo é de aproximadamente 20 quadradinhos daquele, ou seja, é um espaço ocupado de 20 metros quadrados, tá certo? Então a gente vai perceber que o espaço ocupado, quando a gente for falar de volume, seria equivalente, seria parecido, só que agora a gente teria a noção de estarmos em 3 dimensões. E a gente viu na aula anterior que o espaço ocupado em 3 dimensões também necessita de um padrão. Padrão esse que a gente traz com um cubo que tem 1 metro em cada uma das suas dimensões. Então, aquela noção do espaço ocupado tridimensional tem como padrão esse cubo que você está vendo aí. Então, sempre que a gente for medir o volume de um sólido, a gente vai perceber que o padrão é esse daí. E uma outra coisa que a gente já vai trazer na aula de hoje também é que a gente fala muito nas aulas de matemática de volume como metro cúbico, centímetro cúbico, mas no nosso dia a dia a gente usa mais litro e o ml. A gente vai ver como é que é essa relação. Então, da mesma forma que eu mostrei na área como espaço ocupado, eu estou mostrando como o volume. Então, a gente tem que 1 metro cúbico é o espaço ocupado por um cubo que tem 1 metro em cada uma das suas dimensões. Tá certo? Então, a gente fez esse paralelo na aula anterior. E da mesma forma, vamos supor que esse cubo aí, esse sólido, eu diga que nele cabem aproximadamente 27 cubos daquele que a gente tomou como sendo o nosso padrão. Então, a gente pode dizer que o volume desse cubo aí na cor verde, ele é de 27 metros cúbicos, ou seja, ele ocupa um espaço tridimensional de 27 cubos desse que a gente tomou como padrão, certo? Então, perceba que a gente está fazendo essa comparação. Se eu tenho, por exemplo, um sólido onde eu vou perceber que os cubinhos não vão caber certinhos, eu vou precisar pegar pedaços dele, assim como a gente fez no círculo em 2 dimensões. Suponha que essa pirâmide aí, vamos ter uma noção de que ela cabe aproximadamente 15 daqueles cubinhos ali. Então, eu posso dizer que o volume dessa pirâmide é mais ou menos ou aproximadamente 15 metros cúbicos, certo? E eu posso ter, por exemplo, também uma esfera. Vamos supor que a esfera aí, ela ocupe um espaço que seja equivalente a 20 cubos desse de 1 metro cúbico. A gente pode simplesmente dizer que o volume dessa esfera é de 20 metros cúbicos, tá certo? Então, a gente percebe isso daí, a gente vai notar que nessa relação entre o volume como espaço ocupado, a gente vai precisar fazer essas comparações a partir do momento que a gente está observando algumas situações de volume e
capacidade, tá certo? Eu vou chamar novamente a professora Briane para ela dar as considerações dela sobre o tema da aula de hoje e a gente vai começar a partir dessa aula, a gente vai começar a notar um padrão para a gente medir, ou seja, um sistema onde a gente pode utilizar para medir o volume de sólidos geométricos, certo? Especificamente na aula de hoje, o prisma e o cilindro, tá certo? Passar para a professora Briane. Vai lá, Briane. Bom, pessoal, a gente viu aí, pelas considerações iniciais de Tiago, que ele fez uma retomada da aula anterior, falando um pouquinho sobre a maneira como a gente percebe essa relação entre as áreas, falando sobre a aproximação, inclusive, né? A gente trabalha com a malha quadriculada e no momento da aula ele colocou um círculo, por exemplo. E a ideia da gente tentar calcular essa área com os quadrados, através de uma forma que não era, né, com os vértices, que não tinham formato quadrangular ali, a gente já tinha a ideia da aproximação. Daí a gente começou a perceber agora que ele começou a falar sobre volume. Essa noção de volume foi dada a um cubinho, né, a relação de um cubinho, a quantidade de vezes que eu consigo colocar um cubinho dentro de determinado sólido, né, dentro de determinada forma espacial. Daí a gente teve a relação que já teve um probleminha ali, eita, como é que eu vou colocar isso na pirâmide, por exemplo? Como é que eu vou colocar quadradinhos dentro dessa pirâmide? Por isso que agora, no nono ano, quando a gente chega nesse momento, você começa a entender de fato essa definição do que significa esse volume. A gente utiliza essas noções do quadrado para a área e do cubo para o volume quando a gente tem a ideia de construir esse raciocínio do que significa, né? Essa parte plana, que seria a área, e essa parte do volume, que seria o espaço. Só que agora a gente vai perceber esse comportamento do volume independente das formas, né? Porque aí a gente vai conseguir agora perceber esse volume sendo ocupado dentro de uma esfera ou dentro de uma pirâmide, que não necessariamente é composto por cubinhos, tá? Então, preste atenção aí na aula. Tiago até colocou ali a figurinha do aplicativo e eu chamo a atenção para. Na aula anterior, a gente construiu esse raciocínio. Dentro do aplicativo, você tem acesso a essas aulas, tá? Assim como outras aulas que a gente também já mencionou aqui, de outras turmas, que falam dessa construção entre a área e o volume, beleza? Então, você pode dar uma olhadinha e revisar pelo aplicativo também. Vai lá, Tiago. Valeu, Briane. Então, como a gente disse, né? Ou seja, a interação ela é bastante importante para a gente fazer a aula cada vez melhor. Então vamos lá, né? O passo seguinte vai ser dar uma noção a temas que a gente está trabalhando nessas 3 aulas. Vamos fazer uma situação prática, um probleminha que eu vou trazer agora para a gente começar a comparar o que eu tinha falado anteriormente. A gente estrutura o volume e a capacidade nas aulas de matemática usando muito centímetro cúbico, metro cúbico, mas na hora da gente fazer uma comparação com coisas do dia a dia, aparece o litro e o ml, tá certo? Então, veja esse problema aí que está na tela agora. Então, o problema é que ele diz que uma torneira não foi fechada corretamente, ficou pingando da meia-noite às 6 horas da manhã, com a frequência de 1 gota a cada 3 segundos. Sabe-se que cada gota d'água tem um volume de 0,2 ml. Qual foi o valor mais aproximado do total de água desperdiçada nesse período? Então veja, né? Então a gente vai tentar observar o seguinte, imagina uma torneira, e infelizmente é muito comum nas nossas casas, a gente vê torneiras que ficam pingando. Só para a gente ter uma noção, né? Ou seja, uma gotinha caindo de pouquinho em pouquinho, quanto de água será gasto num determinado período. Então a situação é, imagina uma torneira onde está pingando, e a gente vai fazer uma comparação, a gente vai contabilizar aí o quanto de água foi gasto com essa torneira pingando de meia-noite às 6 horas da manhã. Então a gente tem algumas informações, né? Observe que o problema foi, ele disse que a cada 3 segundos cai uma gota. E ele diz qual é uma informação sobre essa gota aí, ele diz que é 0,2 ml. Então perceba que o que ele informou aí é que essa gota ela tem um volume de 0,2 ml. Então, se a cada 3 segundos cai uma gota dessa, vamos começar a estruturar o problema. Então, a gente vai observar o período de meia-noite às 6 horas da manhã. Então, perceba, uma gotinha a cada 3 segundos, então a gente vai tentar observar quantos litros de água foi desperdiçado nesse período aí, tá certo? Então, vamos estruturar as informações para a gente conseguir resolver esse problema. Então, perceba que de meia-noite às 6 horas, a gente tem um período de 6 horas de desperdício dessa torneira pingando aí.
Quando a gente observa de 6 horas, de meia-noite às 6 da manhã, essas 6 horas de desperdício, passando aí para segundos. Por que a gente vai passar para segundos? Porque observa que a informação no problema é de que é uma gota a cada segundo. Então, para não ficar com maneiras diferentes de medir esse tempo aí, a gente passa tudo para segundos, tá certo? Então, de meia-noite às 6 horas da manhã são 21.600 segundos. Se a gente tem esse período todo de 21.600 segundos, a gente dividindo por 3, nesse sentido aí, para a gente descobrir o número de gotas que foram desperdiçadas nesse período aí, tá certo? Lembrando que toda vez que a gente traz cálculos aqui para a aula, é importante que quando você esteja assistindo ao vivo, pode mandar o seu comentário, mas também fica como sugestão, depois que você vê lá a nossa aula no YouTube, vai vendo pausadamente, tá certo? Então, o que eu estou fazendo é descobrir o período de 6 horas, passei esse período para segundos, já que a informação do desperdício de água foi dada em segundos, né? Ou seja, uma gota a cada 3 segundos. Então, fazendo 21.600 dividido por 3, a gente encontra 7.200. 7.200 o quê? Percebe, a relação que a gente tem é 3 segundos para cada gota. Então, a gente percebeu aí que, pelo cálculo que a gente tem, a gente teve um desperdício nesse período aí de 7.200 gotas. Poderia parar o problema agora simplesmente dizendo o seguinte, olha, de meia-noite até 6 horas da manhã, teve um desperdício de 7.200 gotas. Mas observa que eu posso descobrir o volume em litro, como foi a pergunta inicial, porque eu tenho essa informação de que cada gota ela desperdiça 0,2 ml, tá certo? Então é só fazer o seguinte cálculo. Cada gota tem 0,2 ml, eu sei que tiveram 7.200 gotas, agora eu consigo descobrir que você vai fazendo aí 7.200 vezes 0,2 ml, a gente descobre que foram 1.440 mililitros, né? Isso, ou seja, eu tenho ali a gota em ml, mililitro, então eu descobri 1.440. Só que a pergunta foi em litros, né? Ou seja, passando de mililitros para litro, dividindo por 1.000, a gente descobre que o desperdício aí foi de 1,44 litros. Percebe que o que eu fiz aqui na aula foi o contrário. Eu já fiz um problema fazendo essa conversão de litro para ml, de ml para litro, e eu vou resgatar o que a gente discutiu tanto na aula anterior, como principalmente na primeira parte dessa aula, para a gente compreender como é que faz esse tipo de conversão, passar de uma para outra. Só que a gente vai dar um passo um pouco maior, a gente vai passar de metro cúbico para litro, para ml, tentando entender a partir do que a gente discutiu na aula, tanto na aula anterior quanto nessa aula, tá certo? Então, toma esse exemplo que a gente fez agora como uma situação modelo para você perceber essas convenções, que geralmente é o que a gente encontra aí, tanto nos livros didáticos quanto em alguns vestibulares, tá certo? Então, veja, a gente trabalhou tanto na aula anterior quanto na primeira parte dessa aula, chamando muita atenção para o volume sendo o espaço ocupado e como padrão a gente tinha aqueles cubinhos ali, né? Se eu tenho um cubinho com dimensões em centímetro, eu terei o centímetro cúbico. Se eu vou estar trabalhando com metro, eu terei metro cúbico. Se as dimensões forem quilômetros, eu vou ter quilômetro cúbico, certo? Mas no nosso dia a dia, como a gente começou a discutir tanto na aula anterior e a partir do exemplo, a gente vê que quando a gente trata no nosso dia a dia de volume, a gente geralmente usa o litro ou o ml. Existem outras também, se você observar lá na sua trilha de ensino, existem outras maneiras de você utilizar essa medida aí, tá bom? Então eu já vou trazer o seguinte, eu vou partir de uma noção de que 1 metro cúbico são 1.000 litros. Ou seja, tenta perceber o que é 1 metro. Imagina 1 metro cavando no chão, 1 metro para frente, 1 metro para o lado e 1 metro para baixo. Se você fizer um cubo no chão que tenha 1 metro em cada uma das suas dimensões, a gente diz que ali dentro você tem uma capacidade de 1.000 litros. Se você colocar água lá dentro, ou colocar outro tipo de líquido, você vai ter um volume de 1.000 litros. Partindo dessa noção, a gente vai perceber o seguinte, olha, 1 metro cúbico, como espaço ocupado, a gente pode dizer que 1 metro cúbico é o espaço ocupado por 1.000 litros.
ou simplesmente quando a gente diz lá nas aulas de matemática, diz que é o volume que tem naquele cubo, ou a capacidade que tem naquele cubo ali. Então, a gente partindo dessa noção, a gente consegue fazer algumas transformações. Eu vou tentar fazer aqui na aula com que essa transformação ela seja muito mais visual do que através do cálculo. Porque é muito comum a gente encontrar essas passagens, simplesmente multiplica por 10, multiplica por 100, multiplica por 1000, e a gente perde um pouco esse apelo visual que a gente trabalhou tanto na primeira aula quanto no pedaço dessa segunda aula aqui, tá certo? Então, visualmente eu queria que você compreendesse isso, que o que a gente chama de um metro cúbico, que está ali na tela, a gente pode, quando está trabalhando com litro, simplesmente dizer que ali tem ou cabe 1000 litros, tá certo? E análogo a isso, a gente pode fazer com outras situações. Por exemplo, 1 centímetro cúbico, a gente tem ali o 1 mililitro. Percebeu que a gente está fazendo uma comparação tanto da primeira parte, lá do ml, no caso aqui o ml com o centímetro cúbico, e a gente fez do litro com o metro cúbico. Eu costumo dizer que essas duas situações aí, elas já são de bom tamanho, ou seja, a gente na maioria das vezes, no nosso dia a dia, eu diria assim, chutando, mas diria que 99% das vezes que a gente vai precisar falar de volume e capacidade, a gente quase que sempre vai falar de litro ou ml, tá certo? Existem outras, mas eu diria que o mais importante é você conseguir essa compreensão inicial, tá certo? Então tá aí, da mesma forma que eu fiz a relação litro, metro cúbico, a relação aí mililitro, centímetro cúbico, tá certo? Então a partir dessa comparação que a gente fez dessas duas formas, a gente vai perceber que todas as outras convenções, elas vão se basear nisso daí. É lógico que você vai ter um método prático, mas o método prático precisa estar amarrado com esse apelo visual que a gente trouxe, tanto na aula, principalmente na aula anterior, tá certo? Então, 1 litro e centímetro cúbico. Por que eu comecei com essa relação aí? Porque a gente vai perceber que quando a gente tem coisas menores do que 1 litro, a gente utiliza o ml. E a gente acabou de ver que o ml, o mililitro, ele vem do centímetro cúbico. Então, como é que eu faço essa comparação? Porque lá na tabelinha vem assim, multiplica por tanto. É por conta dessa representação. Vê aí na tela como é que a gente está trabalhando. Então, você tem 1 litro, eu quero saber quanto é em centímetros cúbicos. A gente já viu que 1 centímetro cúbico é 1 ml. Então, a gente pegando aí essa relação, essa comparação, ou seja, ml, mililitro, muitas vezes o nome já está te dando uma informação. Ou seja, é a milésima parte de um ou 1000 vezes o outro. No caso aí, a gente fazendo essa comparação, ou seja, 1 litro e 1 mililitro está nessa relação de 1000 aí. Se a gente fosse observar, por exemplo, um cubo com 1 metro em cada lado, poderíamos dizer que dentro desse cubo cabem 1000 cubinhos daquele de 1 centímetro em cada lado. Essa é a relação, ou seja, é a maneira visual que a gente tem de observar, tá certo? Ou seja, numa garrafa de 1 litro, é a mesma coisa de dizer que vão caber 1000 cubinhos daquele dali. Por isso que a gente tem que 1 litro, a gente em centímetro cúbico, a gente diz que 1 litro são, no caso aí, 1000 centímetros cúbicos, que no caso a gente, no dia a dia, a gente simplesmente compara isso aí, litro com mililitro. Bom? Então, o método prático que você vai encontrar é simplesmente essa multiplicação. Mas tenta rever o que eu falei anteriormente com essa comparação, esse apelo visual, para você compreender que o cálculo que você está fazendo, ele simplesmente vai estar relacionado com o que a gente comparou de espaço ocupado nas aulas anteriores, tá certo? Na aula anterior e tanto nessa aula. Então, aí é o método prático, tá certo? Multiplicar por 1000, dividir por 1000, por 10, por 100, você vai perceber que sempre essa relação ela está sendo envolvida com elementos que a gente viu visualmente, tá certo? Viu no caso de perceber esses cubos mesmo, tá certo? Você vai perceber daqui a pouco, por exemplo, que a professora Briane está montando uma aula onde ela vai trabalhar isso daí com objetos concretos, certo? Então dá uma olhadinha também depois, quando ela montar essa aula, você perceber que isso que eu falei visualmente aqui nas animações, ela vai trazer concretamente para algumas aulas aqui, certo? Nessa parte final agora, ou seja, já tendo o gancho para a próxima aula,
a gente vai tentar fazer o que a gente fez na aula anterior, num pedaço dessa aula, a partir de agora é uma sistematização. Ou seja, como é que eu posso calcular o volume de um sólido geométrico, de modo que eu tenha uma precisão, e essa precisão ela seja baseada nas discussões que nós tivemos anteriormente, tá certo? Então, a partir da próxima aula, a gente vai começar a determinar o volume e a capacidade de sólidos geométricos que têm características parecidas. Por exemplo, o cilindro e o prisma. A gente vai ver que o modo de calcular o volume desses sólidos aí, eles são bem parecidos, porque a gente vai conseguir estabelecer um padrão. O que é que o cilindro tem a ver com esses prismas aí? Perceba que todas essas figuras aí têm uma base, ou seja, a parte de baixo é igual à parte de cima e a parte lateral é que vai diferenciar uma da outra. Mas para o cálculo do volume, a gente vai começar a perceber que é o mesmo modo de pensar, tá certo? Então o cilindro, ele tem essas características aí, ou seja, a parte de cima é igual à parte de baixo, e a gente vai perceber que tanto no cilindro quanto no prisma, a gente vai seguir com esse princípio. Então essa imagem que aparece aí é como se eu estivesse fatiando um cilindro, fatiando esse cilindro, de modo que eu vou tentar observar o volume dele a partir desse fatiamento. A gente vai perceber que, pegando essas fatias uma por uma, eu vou conseguir compor o que eu chamo de volume do cilindro, tá certo? Então a gente vai perceber nessas situações, na próxima aula, como é que a gente vai sistematizar isso daí. E da mesma forma a gente vai fazer com o prisma, tá certo? Ou seja, esse fatiamento do cilindro, ele vai ser semelhante ao que a gente vai fazer no prisma, tá bom? Então a gente vai perceber que o volume ou a capacidade de um cilindro vai ser como se eu tivesse essa fatia repetida várias vezes. É a noção que a gente vai estabelecer para determinar o volume de um cilindro, tá certo? Toda essa sistematização a gente vai descrever na próxima aula. E a mesma coisa a gente vai fazer com o prisma, né? Ou seja, a gente vai fatiar esse prisma de modo que esse fatiamento também vai nos dar a noção do espaço ocupado por um prisma, qualquer um que seja, tá certo? Ou seja, esse fatiamento vai ser o modo como a gente vai parar para pensar o volume tanto do cilindro quanto do prisma, tá bom? Então, a gente vai perceber, e a professora Briane vai dar as considerações finais, que essa sistematização para um aluno de nono ano é extremamente importante, porque ele precisa carregar toda essa noção que a gente trouxe e sistematizar a partir do que a gente vai trazer na próxima aula, tá certo? Passar para a professora Briane para ela dar as considerações finais. Vai lá, Briane. Bom, gente, como a gente vem reforçando desde a primeira aula, esse conteúdo que trabalha com área, com volumes, é um conteúdo que vem desde o 6º ano, crescendo, né? Quais são os conceitos que a gente vai aprendendo, quais são as relações que a gente vai percebendo de maneira concreta. Eu preciso de um objeto aqui. Tiago falou uma relação bem interessante, né? Você pode aí medir, se eu cavar um buraco no chão. Então, você, se tiver aí uma régua mesmo, pode começar a fazer essas comparações. Pega a tua régua aí e tenta fazer esse cubinho de 1 centímetro de lado cada um, ou de 10 centímetros, né, que seria 1 decímetro, e começa a perceber nesse espaço, né? Eu gosto muito de brincar com a relação de quando a gente está trabalhando com essa noção de litro, um erro muito frequente é transformar direto para metro cúbico. Mas já imaginou colocar uma garrafinha de água de 1 litro dentro de 1 metro cúbico, né, uma caixa d'água de 1000 litros, ia ficar quase que nada ali. Então você começa a perceber essa relação visual que o Tiago tanto falou no começo. Quando a gente traz as figuras, é para que você consiga guardar na sua memória esse tipo de informação e não confundir as dimensões. Às vezes as medidas por si só acabam confundindo bastante, mas se você tem esse apelo visual, se você tem essa relação entre o que você consegue enxergar e o que você vai calcular, você consegue assimilar bem melhor esse conteúdo, tá certo? Eu vou retornar aqui para Tiago e a gente se vê na próxima aula. Obrigado, Briane. Então você percebeu, né, no comentário da professora Briane, essa coisa da gente perceber o que é o espaço ocupado e qual é a unidade mais adequada, tá bom? E nessa tela aí é uma síntese do que a gente vai fazer na próxima aula, ou seja, esse padrão que tem aí, né, ou seja, o volume e a capacidade é o espaço ocupado pela base multiplicado pela altura, que eu coloquei ali o número de vezes, tá certo? Então, na próxima aula a gente vai pegar essa sistematização, vai começar a perceber que o que a gente discutiu, tanto na primeira aula quanto nessa aula, é a base
do conceito que a gente vai tentar sistematizar, ou seja, a gente vai começar a usar isso na prática, ok? Agradeço a participação de vocês, muitíssimo obrigado, tchau, tchau e até a próxima.